História. Eva foi enganada pela serpente e pecou contra Deus. Tal como também Adão, induzido por Eva, pecou contra Deus. Chegou o momento do acerto de conta. Deus se aproxima de Adão e pergunta por que ele fez isso. Ele transferiu para sua esposa a responsabilidade, dizendo: a mulher que tu me deste. Quando Deus aproxima também da mulher, faz a mesma coisa e diz para ela: por que fizeste isso? E ela transfere também para a serpente o que ela fez. Devemos entender que os nossos erros não podem ser justificados no erro de outros. Quando erramos, a resposta é: erramos. Não é porque alguém nos fez errar, é porque erramos. É só nós dizermos: erramos. É tudo que precisamos fazer. Erramos. Porém, eu vou aprender com a história de Adão e Eva, é que as pessoas têm essa natureza de querer transferir a sua responsabilidade para o ombro de outro e não aceitar que responsável de sua vida é ele mesmo, é ela mesma. O responsável pela sua história, as decisões que toma, seja ela acertada ou errada, seja decisões levadas por intermédio de conselhos de outros, seja bons ou maus conselhos, e que acabem em frustração, o culpado não é o outro. O culpado é eu, o culpado é quem tomou a decisão. Embora tenha sido de alguma forma enganado, de alguma forma seduzido ou de alguma forma seja convidado a errar. O erro é responsabilidade de quem erra. É responsabilidade de quem toma a atitude errada. Claro, não tirando a responsabilidade de quem induz alguém a errar. Não tirando de sobre os ombros também a culpa daquele que toma a atitude errada. Claro, não tirando a responsabilidade de quem induz alguém a errar. Não tirando de sobre os ombros também a culpa daquele que daquele que leva, daquele que conduz alguém ao erro. Claro, todos nós devemos entender que somos adultos e, claro, sabemos que fazer alguém errar, isto é uma maldade sem fim. Principalmente quando é consciente. Quando se faz por equívoco, por falta de informação, por falta de conhecimento, ainda minimiza um pouco o impacto. Mas quando é consciente, se transforma em uma maldade e há uma gravidade muito grande nisso. O pecado de Eva não justifica o pecado de Adão. Às vezes as pessoas erram e elas querem justificar os seus erros em cima de erros de outros. Ah, errei porque fulano errou primeiro. Ah, errei porque meu marido errou. Ah, eu errei com a minha esposa porque ela me levou a esse erro, ela me conduziu a esse erro. Eu errei com os meus filhos porque eles me levaram, me induziram a esse erro. Ah, eu errei por causa dos meus pais, eu estou levando essa vida por causa da sociedade. Ora, cada um de nós devemos ser honestos. Erramos porque queremos errar, na maioria das vezes. Muitas das vezes, erramos sem querer, por falta de conhecimento. A palavra de Deus já dizia: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Por falta de conhecimento, as pessoas podem cometer erros gravíssimos. Minimiza pelo fato de sabermos que era simples essa pessoa e que seu erro não foi proposital e que seu erro foi por um impulso de um querer, de uma vontade de fazer algo e de repente, imprudentemente, ter cometido esse grave erro. Identificamos que há uma falta de conhecimento, uma falta de educação, identificamos que há uma falta de orientação, identificamos que há uma falta. Porém, nós identificamos que muitas das vezes, na maioria das vezes, se erra sabendo que está errando. A maioria das vezes as pessoas fazem por impulso, pela vontade de errar. É o desejo de errar, o desejo de fazer aquilo. É o desejo e quer justificar aquilo no erro do outro.
Porém, na hora do acerto de conta, na hora que somos chamados para declarar aquilo que estamos fazendo, nós fazemos como Adão, é a mulher. Nós fazemos como ela, foi a serpente. Nós estamos transferindo a nossa meia-culpa para o ombro do outro. Claro, a melhor coisa que nós fazemos é reconhecer que o erro foi nosso. A melhor coisa a reconhecer, é por isso que o cristianismo nos coloca contra a parede. Porque o cristianismo prega uma salvação, e uma salvação que me faz reconhecer os meus erros, os meus pecados, e não me justificar no pecado dos outros. Me faz reconhecer os meus pecados, os meus erros, as minhas maldades, e me faz confrontar comigo mesmo e entender que eu preciso mudar, e entender que eu preciso desfazer de toda a minha maldade, descobrir as maldades que estão no meu coração, descobrir a gravidade dos meus erros, descobrir a gravidade das minhas falhas e consertar, mudar, transformar. E claro, Jesus já trouxe para nós todas as ferramentas necessárias para que nós pudéssemos mudar. Ele já fez tudo que era necessário para que nós pudéssemos ter esse acesso à mudança, à transformação. É por isso que Jesus disse que ele veio exatamente para isso, é para soltar os cativos da prisão. Ele veio exatamente para isso, para curar os enfermos. Ele veio exatamente para isso, para dar liberdade. Então, a primeira coisa que o cristianismo faz comigo é entender que, para mim ter de volta uma relação com Deus, para me conseguir construir minha vida espiritual e crescer, amadurecer, ganhar estrutura espiritual, a primeira coisa que eu devo fazer é reconhecer os meus erros e não os erros dos outros, não o pecado dos outros, embora percebamos e vejamos e entendamos que cada um tem sua responsabilidade com seus erros e haverá um acerto de conta, que os erros de alguém podem induzir outros a errarem também. Claro, não há dúvida sobre isso. Não precisa ser adulto, não precisa ter diplomas para saber disso, mas nós devemos entender que para que nós construamos uma vida espiritual, para que nós possamos ter uma vida com Deus, para que nós possamos ser regenerados, não é transferir para o ombro do outro a culpa que é nossa. A culpa da decisão errada tomada é nossa. A culpa de viver e fazer o que fazemos é nossa. A responsabilidade das ações tomadas, seja ela consciente, inconsciente, seja ela impulsiva, seja ela objetiva, seja ela totalmente desejada, a responsabilidade do que faz é de quem o faz. Uma vez que fez, chama-se sobre si a responsabilidade daquilo que se está fazendo. E o Evangelho faz isso com a gente. Nos faz olhar no espelho e entender que responsável pelo que fazemos é nós, quem fazemos. Embora possamos ser enganados e influenciados por outros, mas devemos entender, somos responsáveis por aquilo que fazemos. Reconhecer os nossos pecados é o melhor que podemos fazer para que Deus nos aceite. Reconhecer a responsabilidade e a gravidade dos nossos erros, a gravidade das nossas falhas, é o melhor que fazemos. Aí sim, começamos a construir uma vida com Deus. Aí sim Deus vai olhar para a gente. Aí sim Deus vai te chamar para perto dele. Porque reconhecer os nossos próprios erros